Olá, como vão as coisas? Meu nome é Ivan Lima e neste vídeo eu vou tratar um tema muito delicado, mas que deixa uma pulga atrás da orelha de muita gente. Quando ouvimos histórias sobre Jesus Cristo, sobre seus atos de bondade e como ele era um ser iluminado, também escutamos as histórias dos seus seguidores. Um desses seguidores era Maria Madalena, que apesar de ser vista com maus olhos por muita gente, segundo alguns historiadores, existem grandes chances dela ter sido muito mais que uma seguidora. Mas antes de eu começar a tratar do assunto, eu quero deixar claro que o nosso vídeo não tem como objetivo ofender ninguém. Apenas relatar fatos que podem comprovar que a história aconteceu de uma maneira bem diferente do que a maioria das pessoas pensam ou não. Desde que Maria Madalena disse ter visto Jesus Cristo morrer na cruz, ela foi chamada de muitas coisas: pecadora, santa, esposa e prostituta. Esse último foi o que permaneceu mais firme nos últimos séculos, desde que o Papa Gregório a declarou uma mulher pecadora pela primeira vez no ano de 591. Mas o que é que a Bíblia diz sobre Maria Madalena? Se você fizer uma pesquisa aprofundada, você verá que todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, os canônicos do Novo Testamento, fazem uma observação sobre Madalena na crucificação de Jesus. Isso é um fato, não é? Entretanto, apenas no livro de Lucas é discutido seu papel na vida de Jesus. O livro diz que Maria Madalena está entre as mulheres que foram curadas de espíritos malignos e enfermidades. Lucas detalha que depois de Jesus expulsar os 7 demônios de Madalena, ela se tornou parte do grupo de mulheres que viajava com ele e seus 12 apóstolos. O nome Madalena, que muita gente acha ser sobrenome ou nome composto, na verdade indica a cidade de Magdala, na Galileia, localizada na região mais ao norte da antiga Palestina, onde agora é o norte de Israel. Segundo historiadores e teólogos, o fato de Maria Madalena ser tão citada nos livros evangélicos fazem dela uma pessoa historicamente importante, principalmente pelo fato de que Jesus tinha milhares de seguidores, mas ninguém sabe o nome deles. Então, se o nome de Maria Madalena foi lembrado várias vezes, pode ter certeza que ela era uma pessoa especial para Jesus Cristo. E não só pelo nome, mas sim pelas passagens bíblicas que ela aparece. Após Jesus ser crucificado, evento em que Maria Madalena foi testemunha, vários de seus discípulos fugiram. E ela, que permaneceu ao lado de Jesus nas horas boas e ruins, desempenhou um importante papel na história da ressurreição de Cristo. Os evangelhos dizem que ela visitou sozinha o túmulo de Jesus no domingo de Páscoa e o encontrou vazio, ao menos segundo a versão de João, pois outras versões contam que Madalena estava acompanhada de outras mulheres. De todo modo, ela estava presente em um dos momentos mais importantes da vida de Jesus, quando ele confirmou para muitos que era realmente o Filho enviado de Deus. E como vocês puderam ver, em momento algum a Bíblia menciona que Madalena era esposa de Jesus Cristo. Nenhum dos 4 evangelhos canônicos sugere esse tipo de relacionamento, embora listem as mulheres que viajavam com Jesus e, em alguns casos, incluíam o nome dos maridos. Como foi dito anteriormente, a versão de que Maria Madalena era prostituta foi reforçada pelo Papa Gregório, que tornou essa versão oficial no século VI.
Apesar da atitude do Papa, outras religiões, como ortodoxa e protestante, nunca adotaram essa versão. Na verdade, em 1969, a Igreja Católica assumiu que não há interpretação da Bíblia que apoie essa ideia. E por isso, atualmente, Maria Madalena é considerada santa, com sua festa sendo celebrada no dia 22 de julho. Para muitos, nada mais justo do que considerar Madalena uma santa, até porque ela era seguidora de Jesus Cristo, esteve presente na sua crucificação e em sua ressurreição. Portanto, ela mereceu, sim, ser canonizada. Esse foi um breve resumo da ideia que as Escrituras Sagradas nos passam sobre Madalena. E agora chegamos aos assuntos, digamos assim, mais polêmicos. Poderia Madalena ter tido um caso romântico com Jesus? Enquanto a Bíblia não diz nada sobre Cristo ter um relacionamento com ela, o livro não afirma que ele era celibato. Na verdade, é dito que Jesus era rabino. Então, não seria nenhuma vergonha dizer que ele era casado ou mesmo que teve filhos. Eu digo isso porque era praticamente obrigatório que os rabinos seguissem as ordens do crescei e multiplicai-vos, citado em Gênesis. Por esse e outros motivos, nas últimas décadas tem se levantado a hipótese de que Jesus seria casado. Será? O romance de Dan Brown, O Código da Vinci, fez ressurgir a antiga teoria de que Maria Madalena era, na verdade, a esposa de Jesus. E em 2014 foi divulgado um estudo um tanto polêmico, que propõe que sim, Jesus foi casado com Madalena. O estudo, feito por pesquisadores da Biblioteca Nacional do Reino Unido, identificou um documento que pode confirmar a teoria. O tal texto, que estima-se ter pelo menos 1.500 anos, foi chamado de Lost Gospel, ou Gospel Perdido, e diz que, além de serem um casal, eles também tiveram 2 filhos. Ou seja, Jesus e Madalena formavam uma família. A história foi publicada no livro O Evangelho Perdido, decodificando o texto antigo que revela o casamento de Jesus com Maria Madalena. Segundo os estudiosos, o documento era um manuscrito que ficou perdido na história durante anos. Os autores do livro ainda afirmam que o manuscrito esteve escondido no Museu Britânico desde 1847, até ser transferido para a Biblioteca Britânica há cerca de 2 décadas. A escritura estava em siríaco, um dialeto do aramaico, e data do século VI. Porém, ele é muito mais velho, pois foi traduzido de um outro manuscrito grego bem mais antigo. Além disso, há outras descobertas que podem confirmar o fato. Em 2012, por exemplo, descobriram um papiro que menciona a esposa de Jesus. O documento até foi considerado falso pelo Vaticano, mas segundo cientistas da Universidade de Colômbia, Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, não há qualquer indício de que o papiro seja falsificado. Então, ao menos para esses pesquisadores, é possível considerar que Jesus tinha uma esposa, apesar de no papiro não citar nome de quem seria sua esposa. Lembra quando eu disse que não existem passagens na Bíblia que indicam que Jesus era casado? De fato, não existem. Mas tudo depende da forma como você interpreta. Por exemplo, na festa de casamento em Caná, na Galileia, Jesus faz o seu primeiro milagre, quando transforma água em vinho. Porém, nas Escrituras, não é informado quem estava se casando. Muitos historiadores, incluindo o teólogo São Jerônimo, do século IX, acreditam que o casamento era de Maria Madalena e João Evangelista. Na Bíblia, é dito que João largou sua noiva para seguir os caminhos de Jesus, tornando-se um dos 12 discípulos do Messias. Até aqui tudo bem, até faria sentido. Mas para o historiador Michael Hag, que escreveu o livro Maria Madalena, da Bíblia ao Código da Vinci, companheira de Jesus, deusa prostituta, ícone feminista, a história é um pouco diferente.
O tal casamento em que o milagre acontece poderia ser do próprio Jesus com Maria Madalena. Michael acha que não seria absurdo imaginar que Jesus era casado, já que era difícil um homem da idade dele não ter uma companheira naquela época. Então, se Jesus e Madalena fossem casados, isso explicaria muita coisa, como a intimidade que existia entre eles, sua presença na crucificação e a visita ao seu túmulo no terceiro dia, que era uma tarefa geralmente assumida pela esposa. Isso poderia até explicar uma passagem no Evangelho de Felipe, um dos livros apócrifos que por acaso foram deixados de lado pela tradição católica. Nesse caso, é descrita uma cena em que Jesus beija Madalena na boca. Isso seria completamente normal caso os dois fossem casados. No geral, talvez a gente nunca descubra se Jesus um dia esteve comprometido com alguém. Como eu disse, apesar da Bíblia nunca ter dito isso, também nunca afirmou que ele era um celibatário. O Jesus dos evangelhos era o ser divino, filho de Deus, ascendido aos céus, e qualquer ligação mundana poderia desconstruir essa imagem. Mas tudo não passa de suposições, curiosidades sobre esse homem que só pregou o amor ao próximo. Você concorda que ele também poderia ser feliz ao lado de alguém que amava? Eu deixo essa reflexão para vocês, hein? E mais uma vez afirmo que o nosso vídeo não tem como objetivo ofender a crença de ninguém. Um grande abraço e até a próxima!